romanos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardas lhe guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces e os cárceres se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltos as prisões de todos. Aleluias, glórias a Deus, Deus são. Quem crê, aleluia, que através da sua vida, aleluia, glórias a Deus, você estar aqui, o Senhor vai alcançar a sua casa. Aleluia, glórias a Deus, Deus santo de poder e glória. Pai, meu Deus querido, nesta noite, meu Pai amado, meu Pai querido, Deus santo, me coloco diante de Ti, meu Deus, diante da Tua presença. Meu Pai, eu não tenho nada, meu Pai, para a Tua igreja, meu Deus, mas o Senhor tem, meu Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite, meu Pai. Revela, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, joga por terra os cativeiros, meu Pai amado, meu Pai querido, Deus santo, trabalha, Senhor, na vida dos Teus filhos, meu Pai, das Tuas filhas, meu Pai, nessa noite. Repreende, Jesus, todo o mal, meu Deus querido, tudo que vem trazer impedimento dos Teus filhos, meu Pai, será alcançado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Pai. Fala conosco, derrama a Tua graça, meu Pai, a Tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, Deus santo de poder e glória. Aleluia, é uma passagem bem conhecida. Aleluia, sabemos, aleluia, o Senhor, glória a Deus, aleluia. Senhor, traz essa passagem no meu coração. Aleluia, a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, no versículo 19: e havendo seus senhores a esperança do seu lucro perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça. Aleluia, aqui, aleluia, é Deus revelando, aleluia, que Paulo e Silas, glórias a Deus, aleluia, ali ele havia enfrentado os principados. Ali a Bíblia vai dizer que se levantou o principado, o inferno, contra a vida de Paulo e Silas. Aleluia, glórias a Deus. E vemos que a Bíblia relata que os senhores, aleluia, haviam perdido os seus lucros. Aleluia, aqui não eram homens, aleluia, ali eram homens usados pelo próprio Satanás. Glória a Deus, aleluia, Deus são. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas haviam um trajeto, aleluia, que antes de chegar à prisão, Paulo e Silas ali faziam, estavam vivenciando um propósito, havia um propósito de Deus sobre a vida de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que Deus levantou Paulo, aleluia, e Silas para anunciar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. E sabemos que a palavra do Senhor é o próprio Evangelho. Só ela, glórias a Deus, aleluia, que liberta e transforma. E quando você, aleluia, glórias a Deus, começa a entender, começa a se libertar, aleluia, que a palavra do Senhor, ela é a única verdade para a sua vida, até, aleluia, o diabo se levanta, porque o diabo não quer que eu e você conhecemos a verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos trazer para o dia de hoje, ainda mais nós, que somos povo brasileiro. A gente somos criados, somos, a nossa cultura são ensinada com vários deuses. São um povo idólatra, Deus que acredita e Deus que não acredita, Deus que adora e outros que não adoram. Eu vou dar testemunho, falando de mim. Antes de eu conhecer o Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, eu fui criada dentro de uma outra religião. E ali eu vivi o quê? Uma vida de engano. Ali eu vivi vendo santa escorrendo lágrimas nos olhos, e o povo ali achava lindo que era milagre.
que era o próprio Deus na vida da imagem. Não. Aleluias. E a Bíblia fala acerca da imagem. Não estou aqui criticando a religião de ninguém, mas nós temos que viver a verdade. Nós temos que andar no caminho da verdade. É o próprio Senhor Jesus. Aleluia. E ali eu fui criada assim, de uma vida de qualquer maneira. Lembro que muitas das vezes fazia viagens para lugares religiosos e tinha um que me chamava atenção. Inclusive agora nesse mês de agosto, o Senhor está me trazendo a lembrança e os irmãos vão entender aonde o Senhor iria chegar nessa noite. Oh Deus! Aí, no meio de agosto, nós tínhamos um costume de viajar para tal cidade chamada Jesus de Matozinhos. Aí a gente chegava à noite naquele certo lugar e ali a gente bebia, se drogava, escandalizava, fazia tudo que eu tinha direito. Chegava no outro dia de manhã, o álcool nem tinha saído, e ali na igreja, sem respeito, para adorar aquela imagem. Eu nem tinha conhecimento, porque eu não conhecia. Eu só fui porque eles falavam da festa. Ali eles falavam que o lugar era bom. E para mim, que era do mundo, eu achava que era bom. Porque ali tinha várias barracas. Um lado ali, se você curtia um pagode, era um funk, ali isso, ali aquilo. E aquela coisa. Então, o que eu trago para a palavra do Senhor? A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, aleluias, tinham o seu trajeto, aleluias. E antes dele chegar aquela menina, aquela mulher com espírito de adivinha, aleluia, porque se nós lemos o 16, aleluia, o diabo já estava perdendo o seu lucro. O diabo ele não quer que você se rende ao Senhor. O diabo ele não quer que você aviva a verdade. O diabo não quer que você, aleluia, encontre a verdade. E essa verdade é quem? É Jesus, aleluia, porque ele sabe que através de você, aleluia, glórias a Deus, conhecer a verdade, aleluia, ela vai te salvar, ela vai te libertar. A Bíblia fala que Jesus, ele é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, aleluia. Ou seja, se você andar em terra, não vai andar mais, aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te libertar. Glória a Deus. E olha que vida de engano. É algo religioso? É de renúncia? Não. De respeito? Não. E quem quer viver assim? Sem responsabilidade? Porque quando nós somos criança, quando o pai não chama atenção, nós damos os nossos pais. Aí chega a fase de adolescência, nós já não queremos ouvir nosso pai. Porque o pai vai começar a nos ensinar a verdade, instruir no caminho, e a gente não vai querer ouvir. Aleluias! E a Bíblia vai dizer que Paulo, aleluias, ele tinha o seu projeto. O projeto de Paulo era pregar o Evangelho. Aleluias! Mas o Espírito Santo de Deus, aleluias, Paulo queria ir para um lado, o Espírito Santo de Deus levou ele para outro. E a Bíblia vai dizer que no trajeto de Paulo, aleluia, teve batismo, teve transformação, aleluia. Você vai achar que o inimigo, ele vai ficar satisfeito de você sair do seu lar, sair da sua casa, aleluia, colocar uma situação, aleluia, uma causa diante dele, aleluia, glórias a Deus, e ele vai ficar por satisfeito. Não. Ele sabe que através das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, uma hora você vai largar as mazelas, uma hora você vai largar o mundo para viver a verdade. E assim foi. A Bíblia vai dizer que Paulo vivia seus senhores, a esperança do seu lucro. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que eles ganhavam, Filipe, aquele povo, eles ganhavam através daquela vida daquela mulher. Ali ela tinha o espírito do engano, aquela mulher tinha o espírito de adivinhação. E ali a Bíblia vai dizer que Paulo pregava e ela profetizava. Lá vem o homem de Deus. Que coisa é essa? Ela não tem espírito de engano? É Deus
dizendo que nem todos são de Deus, que nem todo lugar que você pisa é terra santa, nem tudo que você ouve é isso que eu te digo, é do Senhor. Então devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glórias. E a Bíblia vai dizer que Paulo, vendo aquela situação, Paulo se incomodou. Porque aquela situação, ali quando Paulo evangelizava a palavra do Evangelho de Deus, era misturar o santo com o profano. Aí eu lembro da minha história, quando eu fui lá atrás, e nesse momento, tem coisas camufladas de Deus, achando que é de Deus, a gente para nos confundir. Eu achava que Deus estava naquele ambiente, mas não estava. Deus está no meio da prostituição. Deus está no meio da bebidice. Deus está no meio da mentira. Deus está no meio, aleluia, glórias a Deus, é o santo do mal não, das trevas não. Aonde habita a luz, a Bíblia diz que não habita treva. Então devemos sair do muro. Aleluia, glórias a Deus, Deus santo. É noite de redenção, é noite de libertação para a sua vida. Decisão nessa noite. Aleluia. E Deus alerta Paulo sobre aquele espírito. Repreenda aquele espírito. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu aquele espírito. Aquela jovem, ela estava sendo oprimida, sendo usada pelo adversário. E olha que aí a Bíblia vai dizer que por causa da repreensão do espírito de adivinho, do espírito do engano, é a causa da prisão de Paulo. E você vê que no 19, e vendo os seus dores, é o próprio principado, é o próprio diabo que se levantou, porque ele não aceitou, aleluia, ali a intenção do diabo era parar Paulo e Silas na terra, porque ele já tinha visto a tragédia de Paulo e Silas, aleluia, que eles proclamavam o evangelho, vidas eram salvas e batizadas, aleluia, algo de Deus, o manifestar de Deus estava naquele lugar, aleluia, glórias a Deus. Quem sabe você está passando uma situação, quem sabe você projetou um caminho, meu Deus, eu planejava isso, estava dando tudo certo, meu Deus, por que aconteceu? Aleluia, mas o Senhor nessa noite ele está te dizendo, não desanima, filho meu, não desanima, filha minha, prossiga, aleluia, sem ferro se levantando, aleluia, glórias a Deus, tem principado, aleluia, está se levantando, mas tem bênção, tem provisão, tem libertação, tem um gelo caído no chão. Não sei se a gente veio para a casa do Senhor, não, agora eu vou mudar a minha vida. Gente, tirando se não vem pela dor, né? O próprio Deus. Porque tem situações que o próprio Deus, né? A Bíblia diz que o povo, para atrair o povo de Israel, Deus traz uma situação para eles. Para repreender o povo estava ali bem, Deus usava uma situação, uma escassez, uma luta, era um reino, para o povo se atentar e voltar para Deus novamente. Então esse é o que Deus vem pela dor. Tem situação que a gente olha e fala, Jesus, estava tudo bem, fui para sua casa, você está achando que o diabo ele vai se contentar com o que Deus vai fazer na sua vida? Se o seu projeto, aleluia, se o seu projeto, o seu trajeto é ir na casa do Senhor, aleluia, em busca de uma salvação de um dos teus, aleluia, de uma libertação, de uma transformação, você acha que ele vai sentar na cadeira, vai ficar te olhando? Não, ele vai se levantar. É aquele ditado, quando tudo está bem é que Deus não está.
Mas quando está difícil, Deus está, porque Deus é o Deus do impossível. É Ele que trabalha no deserto, é Ele que visita prisões, é Ele que derruba, aleluia, quebra cativeiro, aleluia, Ele pode vir de você. Não desista. Se você colocou Deus na frente, se você crê que Deus vai operar na sua vida, não desanima, não abaixa a cabeça. Aleluia, glórias a Deus, estamos em guerra. Aleluia, glórias a Deus, é o santo de poder e glória. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas sofreram a dor da injustiça por causa de um bem, aleluia, por causa de uma libertação, porque aquela jovem, aquela mulher, ela estava sendo usada, ela estava sendo oprimida para Satanás, aleluia, glórias a Deus, e Paulo e Silas repreendeu esse espírito, aleluia, e o pago da injustiça foi, aleluia, a Bíblia vai dizer que eles foram feridos, colocados em cárcere, aleluia, glórias a Deus, com os pés, com as mãos amarradas, aleluia, mas o inferno, ele esqueceu, aleluia, glórias a Deus, é o santo, e temos boca para adorar o Senhor, aleluia, é na prova, mas adora o Senhor na sua prova, adora o Senhor quando está tudo difícil, não divida a sua glória com ninguém, dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor, dá glória ao Senhor nessa noite. É igual aquele louvor, se tudo está difícil, adore ao Senhor. Aleluias. Se você não for capaz de adorar, aleluias, a prova vai passar. O Senhor, Ele vai mover o céu a mim, ao teu favor. Aleluias, a vida que você está passando não vai ficar assim. Deus pode usar o que você está enfrentando como testemunho para salvar alguém. Quantos testemunhos eu já vi de vida? Pessoas falando, se eu não tivesse passado por isso, por aquilo, eu não tinha chegado a Jesus. Se eu não tivesse passado por isso e aquilo, eu não tinha alcançado essa bênção. O que você não entende hoje, Deus vai fazer você entender amanhã. É testemunho. É Deus declarando para o inferno que Ele é Deus da sua vida. Pode se levantar da prisão, pode amarrar suas mãos, pode amarrar os seus pés. Não adianta, porque o Senhor, quando Ele quer operar, Ele vai agir. Mas a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas em todas elas o Senhor vai estar contigo. Aleluias! Glórias a Deus, Deus santo de poder e glória. Sabe a vontade, no centro da vontade de Deus, aleluias, não nos isenta de enfrentar lutas e desertos. Às vezes o cárcere e a luta, ou luto, é o exato onde Deus quer te usar. Olha só, que coisa linda. O diabo achou que ele tinha vencido sobre a vida de Paulo e Silas. Não. Já perdeu uma. Uma foi batizada, a outra foi libertada. Não, vamos parar esse homem, essa mulher. Vamos parar. Às vezes o adversário está atacando o seu marido. Às vezes o diabo atacou sua esposa. Às vezes o diabo atacou seu filho. Às vezes o diabo atacou sua finança. Mas não desista. Se você está de pé, porque o Senhor quer usar a sua vida. É através da sua vida que tua casa vai ser alcançada. É através da sua vida que os seus projetos vão se concluir. Não desista, não deixe o inimigo soprar na sua mente. Quando ele vier trazer luta, quando ele vier tentar amarrar as suas mãos, paralisar os seus pés, que Deus não está contigo, não. Porque às vezes a gente olha nas nossas mãos e os nossos pés e a grade é empecilho da gente prosseguir. Às vezes a gente olha a situação e quer parar. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Não importa a circunstância, se você crê na palavra, você não sai da sua casa por em vão, não. Você não senta aqui por em vão, não. Escuta eu. Aleluia, não é eu, não. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em vão, não. A palavra, ela tem que fazer alguma coisa na sua vida. Aleluia. Se você busca a palavra, se você busca Jesus, é porque você tem a certeza que Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Então para, aleluia, glórias a Deus, te dá, aleluia, ali o que você está passando, o seu fardo no Senhor e tirar. Não, coloca e descansa. Aleluia, o Senhor vai aliviar o seu fardo, o Senhor vai enxugar as suas lágrimas, o Senhor vai te arrancar toda a tristeza, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo e Silas foram presos justamente por libertar uma jovem que estava oprimida. Assim também muitas das vezes nós somos nós no dia de hoje. Uma situação na espaço de Jesus, o que a gente fez? O que eu fiz, Jesus, para me passar dessa situação? Jesus, o que eu fiz na vida do meu filho, Jesus? Eu dei o de melhor, fiz o de melhor, enfrentei isso, enfrentei aquilo. Jesus, olha o meu esposo, Jesus, ele não me dá valor que eu fiz. Jesus, ele chega na casa, a casa está arrumada. Ele chega, ele tem sua comida, eu ajudo. Quando está doente, eu cuido. Jesus, por que eu estou passando por essa situação? Em um momento a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas questionaram a Deus. Eles tinham a certeza que daquela forma eles não iam ficar, que algo, o próprio Deus, aleluia, que tirou ele do trajeto, aleluia, desviou ele dali, do projeto dele. O projeto dele, quando a gente planeja, é algo bom. Quando a gente cai numa situação difícil, a gente não quer aceitar. É assim na minha e na sua vida. Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por situações, a gente não quer aceitar. Queremos indagar o mestre, queremos falar com ele: Deus, por que eu estou passando por isso? Será que somos melhor do que Deus para questionar ele? Será que somos melhor do que a mão de Deus para questionar ele? Porque se ele, aleluia, enviou o seu filho para morrer por mim, por você, aleluia, antes de você sentir a dor, aleluia, o próprio Deus sentir a dor, ele se despiu de glória para te dar direito da tua salvação. E é o maior testemunho vivo por isso. Antes de Deus, ele te levar numa situação, ele deixa legado. Ele, aleluia, ele te prepara. Aleluia, quem te engana é o sábio, é o diabo. É ele que nos leva para caminhos tortuosos, para a vida que não provém de Deus e nos engana, que a gente acha que é bom. Aleluia, Deus. E quando vem para a nossa própria morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O diabo, quando uma mulher ou um homem sai da sua casa, trai a sua esposa, ele está trazendo morte para o casamento. Quando o diabo opera na vida do filho com desobediência, ele traz morte. Aí ele perde, traz a desconfiança, a insegurança da mãe, do pai e do filho. Às vezes o filho, por causa de um erro, por causa de uma desobediência, a mãe vai lá e repreende o filho, porque não acredita mais. Não é só morte espiritual. O diabo, ele quer te matar na terra. O diabo, ele quer te paralisar na terra. Assim como ele tentou contra a vida de Paulo e Silas. Não deixa que essa marra do diabo te paralise. Adore o nome do Senhor. Continue orando, continue clamando o nome do Senhor. Porque o Senhor, ele vai, aleluia, com fé, céus e terra para te abençoar. Vai ter terremoto do Senhor. Aleluia, o Senhor vai tremer a terra. Aleluia, o seu favor. O Senhor vai parar macumbeiro. O Senhor vai parar feiticeiro, o invejoso, o macumbeiro, o condendeiro contra a tua vida. Glória a Deus. Glória. Aleluias. Glórias a Deus. Nós devemos ter atitude, resgatando o ambiente através do louvor. Porque se a gente olhar para as prisões, se a gente olhar para a situação, é igual você está enfermo dentro do seu lar. Se você olhar só para a enfermidade, porque tem gente que é assim, a
A enfermidade vem e gosta de ir no médico. Não gosta de tomar remédio. Está se entregando à enfermidade. Ou se levanta, vão pro médico. Não, vou morrer. Olha só a visão que o diabo ele quer que você tenha. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, ela estava falando assim, que há 2 anos que ela está tentando tirar uma carteira de trabalho. Que toda vez que ela estava carteira de trabalho, não, carteira de motorista, toda vez que ela ia fazer aquela prova de escrita, ela não sei falar. Aí toda vez ela já ia com o pensamento, eu não vou passar. Eu não vou passar. Durante 2 anos ela olhando as prisões. Como é que você vai alcançar a bênção se você não acredita na bênção? Como é que você vai ver a libertação se você não acredita na libertação? Como é que você vai acreditar na transformação se você não acredita na transformação? Como é que você vai alcançar a provisão de Deus se você não acredita que Deus vai prover a sua vida? Aí fica difícil. Aleluia, se levanta o homem de Deus, se levanta a mulher de Deus. Aleluia, começa a resgatar o ambiente. Glória a Deus. Verdade. Através do louvor. Se Deus comigo vai, eu irei. Eu não temerei. Aleluia. Glória a Deus. E ela falou que foi 2 anos assim. Aí toda vez que chegava lá, nossa, eu não vou passar. Eu não passava. Aí foi um dia que ela já, de tanto que ela falava que ela era mais desanimada, não vou passar. Vai dizer, ela falou, e já me falou mais nada. Foi. Aí chegou lá no dia que ela já não falou mais nada, porque ela não está no meu alcance, não está no seu alcance. Quem nos capacita é o Senhor. Aleluia. Tudo que Ele fazer por mim, por você, é para a glória dEle. Aleluia. É para te atrair. Aleluia. A Bíblia não vai dizer sobre aquela mulher? Jesus ali no meio da multidão, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Começa a deixar sair virtude de você. Toca na orla do mestre. Aleluia, não olha para a sua enfermidade. Aleluia, Deus. Aí ela foi dizendo que chegou, fez. Já não falava mais nada. Eu não acreditava, mas também não desacreditava e foi. Chegou ali, passou. Ela falou, o quê? Eu não acredito. E o outro, antes dela ir, o último pau dela que ela levou, dizendo que fez tudo certinho. Aí dizendo, aí o homem quer mexer naquilo que Deus não é para fazer. Aleluia, por isso que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, assim como Paulo e Silas foi. Aleluia, glórias a Deus. Deus Santo de poder e glória. Até para você receber uma bênção, você tem que estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você não tiver preparado, você não vai receber. Dizendo que o último pau dela, ela fez tudo certinho. Dizendo que foi lá no computador, trocou tudo por um ponto baixo do pé, tomou pau. Por quê? Queria fazer ela confiar nos próprios braços, fazer do seu jeito. Não acreditou que Deus estava o quê? Com ela. É assim a minha sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que houve um impacto. Mesmo Paulo e Silas na prisão, eles não reclamaram. Eles nem se vitimizaram. Em nenhum momento eles quis indagar a Deus, porque eu estou passando por isso. Ai, Jesus, eu nasci para sofrer mesmo. Nunca fui feliz. Ai, eu não vou alcançar aquela porta. Ih, não é para mim, não, sou pequena demais. Para de se vitimizar. Para de se diminuir. Creia que você tem um Deus grande. Ele vai na tua frente. Ele é general de guerra. Ele vai pelejar por você. Glória. Eles, em vez de fazer isso, o que eles fizeram? A minha irmã trocou tudo lá. Tomou pau. Se ela decidisse fazer a prova, descansar no Senhor, a bênção já tinha alcançado. Mas ela tardou a bênção do Senhor chegar sobre a vida dela. Mas Paulo o quê? Ele é guiado pelo Espírito Santo, ele acredita na verdade, ele sabe que quem conduz ele é o Espírito Santo. Independente se está no vale, se está no deserto, se está na prova, se está na dificuldade, Deus está com ele e vai alcançar. Glória. Eles começaram a adorar o Senhor, a orar e cantar o Senhor. E o ambiente foi impactado. A Bíblia diz que os outros presos ouviram o louvor. Aleluias! Na dor tem o poder de quebrar o silêncio. E aleluias, o silêncio, o desespero, a influência, as pessoas ao redor.
Se você estiver firme, a sua casa vai ficar firme. Se você estiver seguro, a sua casa vai estar seguro. Aleluia, glórias a Deus, Deus santo de poder e glória. O Senhor te fez homem, o Senhor te fez mulher. Coluna, você não está aqui por em vão. Você não está passando essa situação por em vão. As cadeias dela vão se quebrar. Aleluia, glórias a Deus. E de repente de Deus começa um grande terremoto. A Bíblia vai dizer que o terremoto sacudiu os alicerces daquela prisão. Todas as portas vão se abrir. Quem crê que todas as portas ela vai se abrir ao seu favor. Aleluia, glórias a Deus. O de repente de Deus vai acontecer. É profético. Aleluia, o de repente de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Aleluia, o Senhor vai sacudir os alicerces. O Senhor vai jogar a cadeia, vai jogar a prisão. Todas as amarras do inferno ela vai se quebrar. Diz o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome, Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus ela é real neste lugar. Louvado seja o nome. Aleluia, glórias a Deus, Deus santo de poder e glória. Aleluias. O de repente de Deus vai acontecer. Aleluias. Glória. Aleluias. Irmã, levante sua mão, irmã de beijo. Aleluias, irmã. Aleluia, toda vez que eu olhava para a irmã, aleluia, quando o Senhor falava do de repente, os alicerces, aleluia, o Senhor vai fazer tremer a terra em toda a sua vida, aleluia, o Senhor através da irmã aqui, aleluia, está chorando, está sofrendo, o Senhor vai visitar na tua casa, Glória. o Senhor vai alcançar os teus nessa noite, aleluia, glórias a Deus, e o Senhor ele disse para você nessa noite, aleluia, do jeito que está não vai ficar, porque o Senhor é contigo, aleluia, glórias a Deus, tem corrente sendo quebrada nessa noite em toda a sua vida. Aleluia, o Senhor ele joga por terra uma feitiçaria contra os teus. Meu Deus. O Senhor ele está trabalhando ao seu favor, filho. Ele diz que ele é contigo. A sua luta, o seu choro, o seu clamor não é em vão. O Senhor ele é contigo, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, é o Senhor que está te conduzindo, é o Senhor que está te sustentando na caminhada, porque Ele diz que Ele é contigo e Ele te ama, e Ele não abre mão de você. Aleluia, glórias a Deus, Deus Santo, Ele não abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Pode voltar a acreditar, diz o Senhor, pode voltar a sonhar, porque o Senhor vai realizar os teus sonhos. Aleluia, diz o Senhor nessa noite para ti, mulher. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que a oportunidade para a salvação veio. O carcereiro desesperado, ao ver a porta se abrir, tentou se suicidar. Olha como é que o homem de Deus, Deus ele não larga a tua mão. Quando Deus ele levanta alguém para te ajudar, Ele vai te ajudar. O Senhor vai levantar alguém para te ajudar a segurar as tuas mãos. Nós, como homem naquela situação, depois de tanto açoite, de tanto estar preso, amarrado, quando vai ser uma liberdade, nós queremos sair correndo. É a mesma coisa que um cão sair correndo. Tem mãe que esquece até os filhos por trás, o desespero tão grande. Mas não é porque eu quero o mal, não. É o desespero, é a vontade de sair daquela situação que nos conduz a gente ter, às vezes, essa reação. Mas Paulo e Silas não. Aleluias. Paulo impediu. Paulo não olhou para a situação dele. Opa, chegou a salvação para mim. Eu orei, eu clamei, a salvação veio para mim. Ele não foi egoísta. Ele olhou para aquele carcereiro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, Paulo impediu e pregou a palavra de Jesus. Aleluia, o carcereiro foi batizado. Aleluia, curou as feridas de toda a sua família e celebrou, diz o Senhor. Aleluia, o Senhor, a sua família vai celebrar. O Senhor vai levantar alguém para te ajudar. Ou mesmo Ele vai estender as mãos. Aleluia, Ele não vai deixar você pedir a morte. Ele não vai deixar você em situação de morte. Ele vai te levantar. Diz o Senhor.
encerro com a palavra do Senhor. Cuidado com o profano. Cuidado com a vida de gama, que muitas das vezes também, mas pode se enquadrar também nessa mulher que era conduzida pelo espírito do engano. Às vezes, nós colocamos essa posição, porque tem vezes que a gente vive uma vida dentro de casa, quando sai para fora é outra. Não se permita ser usado por Satanás. Não deixe a cultura, não deixe o costume roubar a verdade de Deus sobre a sua vida. Seja conduzido pelo Senhor. Viva o que é santo. Aleluia. Peço ao Senhor discernimento. Peço ao Senhor, Senhor, será que é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir? Jesus, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Jesus, seja comigo. Porque quando a situação, a dificuldade vir, nada vai te parar. O Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida e Ele vai operar. Glória. Não deixe que as grades limitem a sua visão. O Senhor, Ele quer que você veja além. A Bíblia fala, clama a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que tu não sabes. Você dentro da prisão, você vai ver alguma coisa? Você, quando a pessoa está gradeada, está dentro do cativo, ela vê alguma coisa? Não. Jesus é a luz do fim do túnel para você. Jesus é a luz. Aleluia. Glória a Deus, Santo. As mãos simbolizavam para mim as amarras do diabo. A incredulidade, a força de vontade, a pouca fé, a pouca perseverança. Não deixe suas mãos ficarem amarradas. Aleluia. Seja liberto pelo Espírito Santo do Senhor esta noite. Se você não acreditava, comece a acreditar. Comece a profetizar dentro do teu lar. Faça como Ezequiel. Ezequiel mesmo vai, você acredita, você sabe que alguém pode reviver esses ossos? Não, Senhor, tu sabes. Meu Deus, ó, tiro de mim. Eu sou incapacitado. Jesus, por mim, não posso fazer nada. Jesus, por mim, não posso alcançar nada. Mas o Senhor pode me fazer alcançar. O Senhor pode fazer na minha vida. Aleluia. É um ato de fé nesta noite. Que o Senhor quebra a sua vida. Tira as grades. Tira as amarras do inferno contra a sua vida. Começa a viver o sobrenatural do Senhor. Glórias. Aleluias. O Senhor não fala que por causa de um grão de mostarda, por causa de uma pequena fé, o Senhor Ele pode mover montanhas. Então o Senhor, por causa da tua fé, Ele pode quebrar todas as amarras do diabo por causa da tua vida. Aleluias. Aleluias. É algo profético nessa noite. Diz o Senhor nessa noite. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, glórias a Deus, vamos adorar. Vamos orar no nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, vamos fazer como Paulo e Silas. Aleluia, glórias a Deus. Deus Santo de poder e glória. Aleluia, glórias a Deus. Deus Santo de poder e glória. Aleluia, Deus Santo de poder e glória. O salvão louvou o Senhor, colocou no meu coração. O Senhor me dá algo profético nessa noite. É algo que vai abrir, vai derrubar cadeias no mundo espiritual ao seu favor. Aleluia, glórias a Deus. Deus Santo de poder e glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glórias a Deus, Deus Santo de poder e glória. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Começa, aleluia, a agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. A gente precisa entender que não é
na dor, minha desesperança, minha ingratidão, vem o desamor, mas até nessas horas, adora o Senhor, nessa noite, nessa noite, se tudo está difícil, adora o Senhor, no sacrifício, vai a Ele louvar. Se tudo está difícil, adora o Senhor, no sacrifício, vai a Ele louvar. Se você for capaz de adorar, vai passar. Quando eu for do céu e as cadeias também podem quebrar, mesmo na dor, chorarei, sabe se nós deram novo. A terra tremeu, a prisão se abriu e as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. Se tudo está difícil, adora o Senhor, Jesus no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor dos céus e as cadeias também podem quebrar, mesmo na dor, chorarão, como em silêncio, deram novo. A prisão se abriu, a terra tremeu, aleluia, Deus santo de poder e glória, agora o Senhor pode escurecer de Cristo, aleluia, glórias a Deus, Deus santo de poder e glória, aleluia, Deus santo de poder e glória, aleluia, vamos profeta do Senhor me deu nesta noite, aleluia, vamos começar a orar no Senhor nesta noite, Senhor é Deus, eterno Pai, Pai da glória, Pai querido, Deus santo de poder e glória, eu quero essa campanha, meu Deus querido, Deus santo de poder e glória, meu Deus, as cadeias vão se quebrar, Senhor, meu Deus, toda corrente, meu Pai, ela vai cair, meu Deus amado, Pai querido, Deus santo de poder e glória, visita, Senhor, a cada um, meu Pai, visita, meu Deus, a autoridade, meu Pai amado, Pai querido, toda a atuação do inferno, ela venha cair por terra, todo impedimento, venha cair por terra, começa a orar, igreja, começa a pedir no Senhor, aquilo que você está precisando, aquilo que você quebra, meu Deus, é maldição, pede o Senhor para quebrar, meu Deus, querido, é porta, pede o Senhor para se abrir, libertação, transformação, não aceita derrota, sai, em nome de Jesus, todo, meu Deus, querido, santo, todo princípio das trevas, meu Deus, como o Senhor foi com Paulo, meu Deus, como o Senhor foi com Silas, meu Pai, meu Deus, querido, ajudar em nome do céu, meu Pai, nosso papel, meu Deus, querido, nessa noite, em nome de Jesus, para poder nessa noite, Senhor Jesus, aleluia, Senhor, me dá, meu Deus, querido, autoridade, para ministrar os meus pensamentos, meu Deus, querido, ousadia, que o meu pai bater e retirada, sai, diabo, sai da vida deste irmão, sai da vida